Tenta visualizar um cenário com a gente. Uhum. Vamos lá. Imagina viver numa cidade que, tipo, acabou de ser inaugurada. A gente está falando de 1973. Era o auge absoluto do projeto utópico de Brasília. A capital do futuro, né? Exato. Uma capital planejada do zero para ser o lugar mais seguro do país. Um lugar onde as crianças brincavam soltas ali nos pilotis das superquadras. Sem muro, sem grade, sem aquele medo da cidade grande. Sem medo. Era literalmente uma bolha de perfeição. E aí, de repente, do nada, uma menina de apenas 7 anos de idade desaparece e logo depois ela é encontrada morta, deixando para trás um mistério que desafia a polícia e a sociedade por mais de 5 décadas. É pesado demais. E é exatamente essa quebra brutal de expectativa que torna a notícia de hoje tão impactante para todo mundo. Sim, com certeza. Porque, para quem não pegou o fio da meada ainda, o nosso foco hoje é analisar o anúncio oficial de que o famoso caso Ana Lídia, que é esse divisor de águas gigantesco na história do Distrito Federal, vai virar um filme. Vai virar filme, cara. É loucura pensar nisso. Pois é, e a nossa missão nesse bate-papo de hoje não é bancar os detetives e investigar o crime em si. Não, até porque os detalhes da época são super escassos, né? Muito confusos. Exatamente. A ideia é pegar as informações que a nossa fonte trouxe sobre essa nova produção cinematográfica e destrinchar um fenômeno muito específico. Uhum. A gente quer tentar entender por que essa tragédia que o próprio texto descreve como um dos crimes mais brutais e misteriosos da história do país ainda mexe de uma forma tão visceral com a identidade da capital federal. É um assunto muito denso, né? Porque, tipo, pro pessoal que tá ouvindo a gente agora, e talvez seja de outro estado, ou até de uma geração mais nova, o detalhe que mais me paralisa é sempre a idade da vítima. 7 anos. É uma criança, né? Não tem como não doer. Uma criança. O texto da nossa fonte é super direto ao ponto ao descrever isso como um crime brutal. Mas, cara, a palavra brutal parece que não dá conta do recado, sabe? Falta palavra para descrever a crueldade. Falta palavra. E o que mais me intriga nessa história toda é o como isso sobreviveu ao tempo. A gente ouve muito aquela metáfora super batida de que um trauma, assim, é uma ferida aberta ou uma cicatriz que não cura. Sim, o clichê clássico. Mas Mas eu prefiro pensar nisso de um jeito mais, sei lá, sistêmico. É como se o caso Ana Lídia fosse um arquivo corrompido no sistema operacional da cidade. Nossa, que interessante. Ele nunca carrega por completo, ele nunca é deletado, mas fica ali, rodando em segundo plano o tempo todo, sugando a memória do sistema e travando a cidade toda vez que alguém tenta acessar o passado. E a grande pergunta é por que um caso de 1973 ainda trava a capital hoje? Olha, essa analogia do arquivo corrompido é genial, porque ela explica perfeitamente a mecânica do trauma coletivo geracional. A fonte que a gente está analisando pontua bem que o crime causou, na época, uma verdadeira comoção nacional. O país inteiro parou, né? Inteiro, mas para a gente entender como isso se perpetuou no DF, a gente tem que olhar para o choque violento entre o que Brasília prometia ser e o que a realidade entregou de fato. Aquela coisa da promessa quebrada, né? Exato. Brasília, nos anos 70, era o projeto do futuro, era a joia da coroa do desenvolvimento brasileiro. O plano piloto era vendido para as pessoas como um ambiente totalmente estéril contra a violência comum dos grandes centros. Um oásis no meio do Brasil. Isso. E aí, quando uma brutalidade incompreensível acontece justamente contra o símbolo máximo da inocência, que é uma menininha de 7 anos, essa violência atinge não só a família dela. Atinge todo mundo em volta. Atinge a crença fundamental daquela sociedade. A ilusão de segurança foi estilhaçada em 1000 pedaços, do dia para a noite. Mas espera aí, me tira uma dúvida. Tragédias horríveis, infelizmente, acontecem no Brasil inteiro, o tempo todo. A gente vê isso no jornal todo dia. Por que esse caso específico não se perdeu lá no meio do noticiário policial da época? Por que ele grudou no DNA de Brasília de um jeito que a cidade simplesmente não consegue desapegar? Porque o trauma alterou a arquitetura social da cidade. E aqui eu tô falando tanto no sentido figurado quanto no sentido literal da coisa. Como assim? Bom, o caso nunca teve uma resolução clara. Então, o tal arquivo corrompido que você mencionou gerou uma resposta de pânico imediato na população. Os pais pararam de deixar as crianças brincarem soltas nas quadras. Ah, entendi. Aquela liberdade acabou ali. Acabou. As grades começaram a aparecer nos prédios, a cultura do medo se instalou de vez num lugar que, ironicamente, foi desenhado para não ter barreiras físicas. Caramba.
É verdade. A arquitetura teve que engolir o medo. Exato. E a geração que era criança ou adolescente naquela época absorveu esse terror. E, inevitavelmente, eles repassaram isso para os filhos em forma de superproteção. O caso Ana Lídia virou meio que um conto de advertência real, sabe? O famoso bicho-papão da vida real. Bem isso. Foi passado de geração em geração como um alerta de que o perigo existe até mesmo no lugar que parecia mais perfeito. É literalmente uma dor herdada. Nossa, isso é muito doido de pensar. Então, a cidade inteira mudou o comportamento diário por causa de um ponto de interrogação gigantesco? Basicamente. E é isso que alimenta a lenda até hoje. Dessa história toda, que é justamente a falta de respostas. O texto da nossa fonte menciona ali que o caso levantou diversas teorias ao longo das décadas. Nossa, e como levantou? Inúmeras. Pois é. E a grande promessa desse filme novo é justamente revisitar os detalhes da investigação e esses mistérios todos que cercaram o crime. E é aí que eu confesso que, como um consumidor assíduo de cultura pop e internet, eu começo a ficar com o pé um pouco atrás. Ficar com o pé atrás. Você diz em relação ao formato da coisa? Sim, o formato. Porque a gente vive hoje o auge absoluto da febre do true crime, dos crimes reais virando entretenimento. Tem um documentário ou uma série nova saindo toda semana nas plataformas. É, o gênero explodiu de vez. Explodiu. E eu entendo o apelo, claro, mas eu me pergunto, será que adaptar um caso que gerou as mais diversas e muitas vezes as mais absurdas teorias da conspiração é realmente uma boa ideia? É um ponto válido. Porque me parece muito perigoso. O limite entre fazer um registro histórico sério e, sei lá, explorar a dor alheia só para vender ingresso de cinema é quase invisível. Fazer um filme prometendo revisitar detalhes da investigação não seria tipo dar um megafone e validar aquela galera que adora especular na internet? Aquela coisa de justiçamento online, né? Isso, de querer resolver o crime no Twitter. A gente já viu isso dar muito errado em outros casos famosos, recentemente. Olha, o seu receio é extremamente válido e toca bem na ferida do nosso consumo moderno de informação. Existe sim o risco de que uma adaptação cinematográfica acabe jogando um galão de gasolina no fogo das especulações. É o meu maior medo com essa notícia. Mas a gente precisa entender, né, o porquê de essas teorias existirem firmes e fortes há 50 anos. O cérebro humano é biologicamente programado para odiar a entropia. Nós odiamos o caos. Nós somos caçadores de padrões por natureza. A gente precisa de um começo, meio e fim para tudo. Exatamente. Quando a justiça da época não entregou uma narrativa lógica com culpado, motivo e uma punição, ela deixou um vácuo imenso. E a natureza detesta o vácuo. Alguém vai preencher esse buraco. Vai. Então essas teorias que perduram não são apenas uma fofoca maldosa ou irresponsabilidade. Na sua grande maioria, elas são um reflexo de uma sociedade tentando desesperadamente preencher esse vazio com qualquer lógica que estiver disponível. Mesmo que seja uma lógica totalmente conspiratória ou maluca. Mesmo assim, é a tentativa de criar um encerramento que a lei não deu. Entendi. É aquela esperança de que se a gente virar a história de ponta cabeça mais uma vez, a pecinha do quebra-cabeça que caiu debaixo do sofá lá em 1973 vai finalmente aparecer. É bem por aí. E o apelo do true crime, e especificamente dessa promessa de revisitar a investigação, atua direto nesse gatilho neurológico da busca por resolução. Mas você acha que um filme consegue entregar isso? Então, o que um filme bem feito pode fazer não é necessariamente descobrir o que a polícia não descobriu na época, mas sim organizar a linha do tempo. A arte tem essa capacidade incrível de impor ordem ao caos. Dá uma limpada na narrativa. Exato. Quando você tem um roteiro bem estruturado, você pega décadas de sussurros, de boatos fragmentados, de informações desencontradas e apresenta isso com um certo distanciamento histórico. Tira o peso da lenda urbana. Isso pode canalizar toda essa frustração coletiva para um debate mais maduro, tirando o caso do terreno do folclore de bar e colocando no terreno da memória histórica documentada. Faz sentido, entendi seu ponto. Mas eu ainda acho que é andar num fio da navalha bem afiado. Porque organizar a linha do tempo é lindo na teoria, mas na prática a gente está lidando com pessoas reais, né? Sim, com certeza. Com as memórias de quem viveu aquilo. Com famílias que ainda estão aí. Não é um roteiro de ficção do nada. E isso me conecta com um detalhe do texto que para mim foi o verdadeiro divisor de águas dessa notícia.
A fonte diz, com todas as letras, que a produção vai mostrar o impacto que o caso teve na sociedade brasiliense. E isso muda a perspectiva toda da obra. Muda tudo, porque não vai ser só um documentário forense, frio, lendo laudo de autópsia e depoimento de detetive. Vai ser o espelho da cidade. Sim, esse foco social desloca a obra de um gênero policial puramente investigativo para um drama quase sociológico. E histórico também, né? Total. E isso é genial se você parar para pensar. A gente tem que lembrar como Brasília é vista de fora pelo resto do país. Há sempre a mesma visão caricata. Exato. O Brasil inteiro consome Brasília apenas pelo viés da política. É o terno, a gravata, o Congresso Nacional, conchavo de político e sim, não tem mais nada. Como se não morasse gente de verdade aqui. É isso. Quando um filme promete focar na sociedade brasiliense, lidando com uma tragédia humana tão crua, tão visceral, ele tira a capital do terno e da gravata e mostra a carne e o osso de quem vive aqui. Ele humaniza a capital. Humaniza. É a cidade real. Imagina o frio na barriga para o morador do DF. O cara vai no cinema, senta ali no escuro com a pipoca dele e de repente ele vê a rua por onde ele passa todo dia para ir para o trabalho, retratada na tela grande. E com um peso dramático fortíssimo. Um peso de uma história que a avó dele sussurrava no café da tarde. O choque cultural interno disso vai ser um absurdo. Nossa, essa sua metáfora de tirar o terno e mostrar a carne e o osso é perfeita para descrever o poder do cinema como uma ferramenta de registro de identidade. Eu acho que vai ser por aí. Porque, veja bem, Brasília, por ser uma cidade muito jovem se comparada a centros como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, ela ainda está consolidando os seus mitos fundadores. Ela ainda está construindo seus traumas originários no imaginário popular do brasileiro. Ainda é uma cidade em construção nesse sentido da alma, né? Exatamente. E o que é fascinante notar no texto da nossa fonte é um detalhe lá no finalzinho que parece menor, mas que é crucial para essa nossa análise. Qual detalhe? O artigo termina afirmando que ainda não há nenhuma previsão oficial de estreia do filme. Zero. Ah, é verdade. Não tem data nenhuma. Tá tudo muito no papel ainda. Tá super no início, não existe data, não temos calendário, não temos elenco divulgado. E mesmo assim, repare no que está acontecendo nas redes. O simples fato de a notícia existir já sacudiu a cidade inteira de ponta a ponta. Nossa, o boca a boca hoje tava insano. Parecia que o filme ia estrear amanhã de manhã. Pois é. Isso demonstra que a obra cinematográfica, quando ela toca em um nervo exposto da sociedade, ela começa a trabalhar e a gerar os seus efeitos muito antes de as luzes da sala de cinema se apagarem. O filme já começou a ser exibido na cabeça das pessoas. Perfeito. O anúncio funcionou como um choque no desfibrilador da memória coletiva da cidade. Só da imprensa noticiar que as câmeras vão focar nesse impacto social, as pessoas já começaram a fazer o trabalho que o filme se propõe a fazer. É verdade. As rodas de conversa no trabalho voltaram. Os fóruns na internet reacenderam com força total, as famílias voltaram a tocar no assunto no jantar. A arte, nesse caso, atua como um escudo muito poderoso contra o esquecimento. Para não deixar a poeira baixar. Isso. Ela garante que o tempo ou o crescimento acelerado de uma metrópole que hoje tem milhões de habitantes não enterre de vez a história daquela menina sobre camadas de asfalto novo e da nossa rotina maluca. Entendo. Mas vem cá, fazendo o papel de advogado do diabo aqui. A gente precisa mesmo de um filme para não esquecer? Como assim? Porque, pelo que a gente acabou de discutir nessa última meia hora, a cidade nunca esqueceu. Esse trauma já moldou quem as pessoas são. Os pais já botaram as grades nas janelas lá nos anos 70 e o brasiliense de hoje já tem essa cautela embutida. O comportamento mudou. A fofoca sobre quem foram os verdadeiros culpados roda os bares da cidade há 5 décadas sem precisar de nenhum roteiro de Hollywood para isso. É uma excelente provocação, de verdade. A cidade realmente não esqueceu na sua rotina e nos seus medos diários. Mas existe uma diferença profunda entre um folclore e uma memória documentada. Ah, tá. O peso institucional. Exato. Quando a história vive apenas ali nos sussurros, nos dizem por aí, ela perde a gravidade. Ela vira quase uma lenda urbana. O caso acaba virando só uma história de ninar macabra. Exatamente isso. Ela perde a face da vítima e vira só um conto de terror para assustar os outros. O que o cinema faz é ancorar essa história na realidade inegável dos fatos. Tira da lenda e traz para o concreto. Traz para o mundo real. O filme materializa a época, os rostos, as roupas e, principalmente, a falha do sistema. Ele impede que uma tragédia humana que foi real e doeu muito seja rebaixada à categoria de fofoca velha.
Ele exige que o fato seja encarado de frente pela sociedade atual. Cara, faz muito sentido. O filme, de certa forma, legitima a dor de quem viveu aquilo. Ele diz pra cidade, tipo, vocês não tão loucos de ainda sentirem medo disso. Exato. Valida o trauma coletivo. Ele fala pra todo mundo que isso aconteceu sim, foi desse jeito sombrio mesmo. E nós vamos olhar pra isso agora. Todos juntos, de olhos bem abertos. É um acerto de contas com o passado. Caramba, é de arrepiar pensar na responsabilidade que quem tá produzindo isso tem nas mãos agora. É a catarse de milhões de pessoas dependendo de 2 horas de tela. E é uma pressão incomensurável em cima da equipe. Eles não estão lidando apenas com a crítica especializada que vai dar nota para o filme. Não, longe disso. Eles estão lidando com a psique de uma comunidade inteira. O sucesso do filme não será medido apenas na bilheteria do fim de semana, mas em como ele vai conseguir fazer essa sociedade se enxergar no espelho de forma honesta. Nossa. Bom, a gente passou por muita coisa aqui hoje. É literalmente uma montanha-russa de emoções, né? Sim, é um tema que exige fôlego para discutir. Muito. A gente começou lá atrás lembrando a dor paralisante que é imaginar uma criança perdendo a vida no auge daquele sonho utópico da capital perfeita e segura. A quebra da ilusão. Aí passamos pela mecânica da frustração, de como essa ausência crônica de respostas e de uma justiça de fato eficiente fez com que a cidade se fechasse de vez, né? Mudando a arquitetura e a cultura do DF. Isso. Mudou a arquitetura, a forma de criar os filhos, os medos na madrugada, e agora a gente chega nesse momento de tipo ansiedade coletiva pela estreia. Que já está palpável nas ruas. Muito palpável. É um misto de medo do que esse novo holofote vai trazer de volta e uma esperança quase ingênua de que talvez a arte consiga colocar os pingos nos is que faltaram. É um resumo perfeito da complexidade de todo esse fenômeno que a gente conversou. E para fechar a nossa análise de hoje, eu queria deixar um pensamento no ar para o pessoal. Opa, manda ver. Uma reflexão que não está no texto da notícia diretamente, mas que emerge natural de tudo isso que a gente debateu agora. Tô ouvindo. Pense bem, se um único caso, um crime específico lá de trás, de 1973, ainda tem a força magnética para mobilizar uma metrópole inteira, só com a promessa de um roteiro, o que isso revela na essência sobre a nossa necessidade humana inegociável por justiça. Nossa. Porque quando os tribunais falham, quando as investigações prescrevem nos arquivos e as respostas se perdem no tempo, será que a arte, por meio da dramatização no cinema, se torna a nossa última instância de recurso? É uma boa pergunta. Será que é na tela grande, no escuro do cinema, que nós vamos finalmente encontrar a catarse e o alívio que a realidade nos negou sumariamente nas últimas 5 décadas? Uau! Olha, é uma provocação de explodir a cabeça de qualquer um. E eu acho que a resposta para isso a gente só vai ter quando as luzes do cinema realmente acenderem e a gente puder olhar para o rosto de quem estiver saindo da sessão. Até lá, é só especulação e muita ansiedade. Com certeza. A discussão está mais do que aberta a partir de hoje. E é justamente por isso que a gente precisa muito da participação de quem está ouvindo agora. Queremos ouvir vocês. Sim, o pessoal que está acompanhando a gente tem que ir lá nos comentários e deixar a opinião sincera de vocês. O que a nossa audiência acha sobre transformar o caso Ana Lídia em um filme comercial? É o formato certo para lidar com isso? Exato. Vocês acham que é o formato certo? Bateu uma ansiedade boa de ver a história sendo contada ou medo de dar corda para a teoria da conspiração maluca falar mais alto aí? Conta tudo pra gente nos comentários que a gente vai ler tudo. Vamos ler tudo! E olha, quem curtiu esse nosso mergulho denso de hoje, não esquece de deixar aquele like maroto no vídeo. Compartilha esse áudio nos grupos de WhatsApp, manda pros amigos, pra família, pro pessoal que mora no DF ou que simplesmente é fascinado por True Crime e história do Brasil. Ajuda muito a gente a continuar trazendo essas discussões. Demais! E claro, se inscrevam no canal para não perder os próximos debates que a gente vai trazer. E a regra de ouro para nunca ficar por fora dos assuntos do momento. Segue o Brasília Irônica porque lá sai tudo que viraliza em Brasília praticamente em tempo real. Não dá para perder. É isso aí, pessoal. Obrigada pela companhia de sempre. Um abração enorme para todo mundo e até o próximo mergulho.